esse início de trabalho. Eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe. Cada elemento da equipe é muito importante. O nosso trabalho, ele é uma aula, e uma aula é muitos minutos. Tem a compensação, depois a pessoa fica feliz porque ela vai ter uma ampliação do seu saber. Então precisa de ter paciência para assistir à aula. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é crença. Crença é bem importante, porque é comum ouvir falar assim que a pessoa tem crença. E é bem grave assim, porque muitos são interrogados e eles falam assim que a pessoa que está interrogando não tem nível para compreender. Então a pessoa não faz aquela condição assim de explicar. Então essa crença, a pessoa está com uma superficialidade, porque necessita de ter uma ampliação do saber para que ele possa explicar. E também aquela condição assim, né? Aqueles que perguntam, a gente precisa de lembrar assim, que a gente não pode fazer concessão. A gente tem que ter uma condição para poder explicar aquilo que está sendo perguntado. Então aquele que tem vontade de tornar-se um crente tem que saber que tem que ser de dentro para fora. Então a pessoa tem que irradiar o conhecimento, e é bom cada um ir lembrando assim que não pode ser partes do conhecimento, a pessoa tem que ter um conhecimento de todo o sistema. Fica bem fácil assim de observar um professor dedicado e independente da idade dele, independente da idade dos alunos. Ele desenvolve uma maneira de conviver com todos. E desenvolve uma maneira para que aquela matéria que ele está transmitindo, aquele jeito que ele precisa de transmitir, todos entendem. Então as referências que nós temos que ter do conhecimento dos ensinos que o Criador nos possibilitou é um aprofundamento. E cada um tem que lembrar assim. Aquele profissional só ficou bom depois de muito trabalho que ele executou. Ele pode ter feito os cursos, mas foi na prática que ele desenvolveu a maneira. E a gente vai observando assim que uma pequena pessoa que trabalha num pequeno estabelecimento comercial, que tem comissão sobre a venda, aqueles que são cuidadosos procuram aproveitar todos aqueles que entram dentro do estabelecimento. Ele pode não comprar agora, mas devido ao fato dele ter sido bem atendido, com as explicações que ele perguntou e a dedicação daquele que está atendendo, ele volta. Mas aquele que se encontra descuidado vai desenvolvendo uma maneira de saber que aquele não vai comprar. Então o que acontece? Esse vai ficando para trás, porque aquela condição bem importante, né? Nós falamos assim, né, que a pessoa ganhou um limão, então ela faz uma limonada. Quer dizer que o aproveitamento daquela fruta que a pessoa ganhou dá aquela condição bem importante de ter um aproveitamento que aqueles que vão beber daquela limonada vai ficar muito feliz. O aprofundamento dos ensinos é a mesma coisa. A pessoa vai aprendendo a ter um aprofundamento naquilo que precisa. Então toda a época da nossa vida, tudo que passa por nós, que acontece conosco, tem que lembrar assim, que tem que ter um aprofundamento. E nós temos que tirar proveito, porque aquele professor, no primeiro ano de trabalho dele, ele não apresentava aquela segurança, aquela determinação, devido ao fato, principalmente aqueles que vão trabalhar com adultos, porque tem adultos que já fizeram outros cursos, e que na vida diária já apresenta muito mais bem-sucedido do que muitos. Então, muitas vezes, o professor fica inseguro. Devido a essa insegurança, e se ele não fez um trabalho para ter um aprofundamento naquela matéria que ele está ministrando, ele acaba saindo daquele ambiente de ensino. Não apresentou aquela solidez que precisaria de apresentar. Mas aquele que precisa do trabalho,
E aquele que precisa de continuar naquela função, ele aprofunda nos estudos. Então, independente se vêm mais pessoas com mais conhecimentos de outros setores, mais amadurecidos, ele agora, na matéria que ele está trabalhando, ele irradia aquela segurança, aquela determinação, e ele é respeitado. Com os ensinos é a mesma coisa. Então, por questionarmos sobre os ensinos, de achar assim que aquele não tem um conhecimento, não teve um aprofundamento, ele então não apresenta aquela condição de receber aquelas informações. Não podemos deixar passar desapercebido. Temos que nos aprimorarmos, temos que ter o aprofundamento para poder ter a condição de explicar detalhes dos ensinos. Crença é uma condição interna que o nosso espírito passa a atuar, manifestando na nossa carne e no nosso sangue. Então nós vamos irradiar esta condição. Fica bem fácil assim da gente observando aquele profissional. Quando ele fala do trabalho dele, quando ele é questionado, ele sabe explicar. Então não tem dúvida. E é bem interessante porque no caso daqueles profissionais que trabalham com veículos, muitos e muitos falam assim que gosta daquela pessoa, apresenta confiança. Quer dizer que aquele profissional que apresentou confiança, ele irradiou. Então na nossa vida é o mesmo procedimento. E essas irradiações para a vida externa nossa, nós conhecemos de muitas maneiras. Aquele preparado, porque independente da moradia, o jovem, a jovem ali, que normalmente assim, nos finais de semana se encontram por ali, com todos reunidos, daquela reunião lembra de um preparado que foi feito por aquela pessoa e pede para que ela o faça novamente. Quer dizer que para aquele tipo de preparado, aquela pessoa apresentou confiança e apresentou uma conclusão boa do trabalho que foi feito. Estão pedindo a ela para que faça novamente. Isso é bem importante assim. Com os ensinos é igual. Nós tínhamos que ter esse aprofundamento e aquela condição bem importante, né? Porque se aquele que é cínico aproveita daquele que tem pouco conhecimento, em vez desse que tem pouco conhecimento se ausentar, ele precisa de ter o aprofundamento para conversar de igual para igual. Tem aquela importância. Todas as coisas na criação têm muita importância. A mesma coisa de matéria escolar. Não tem nenhuma matéria que não tenha importância. Então a pessoa tem que lembrar assim, se tem naquele currículo aquela matéria, ela pode não gostar daquela matéria, mas ela tem que entendê-la, porque aquela matéria, se está ali, é porque tem uma determinada importância. Então os ensinos é o mesmo procedimento, tem muita importância. E a gente vai observando assim, nos ensinos de Jesus, aquelas referências que ele traz, mostrando que aquilo que planta, aquilo que há de colher. Então a pessoa só vai ficar amadurecida na sua vida interna se ela tiver o aprofundamento dos ensinos. Aquela condição assim dos jovens na moradia, então estragam um aparelho e aquele tutor fala assim, olha, se você quiser consertar, você pode consertar, porque nós não vamos usar mais esse aparelho. Então aquele jovem desmonta, depois quando ele monta novamente, sobra peças. Mas quando a gente vê um profissional veterano fazendo um trabalho assim, a gente vai vendo que ele tem uma ordem para colocar as peças. Depois ele tem uma ordem para pegar cada peça que ele tirou daquele lugar. Quer dizer que a vivência. Então com a vivência, com os ensinos, a gente vai observando que tem muita importância. E tem importância sim, porque a pessoa está irradiando de dentro. Fica fácil de observar aquelas crianças que têm uma pureza dentro delas, que têm uma maneira que são educadas, né?
A pureza quer dizer assim, a criança é educada, então ela apresenta uma maneira boa no relacionamento. Aqueles animais da moradia que são educados, eles não são problemas daquela moradia, eles são educados. Quer dizer assim, do jeito que o adulto consegue fazer com que aquela criança fica comportada, educada, consegue fazer com que os animais daquela moradia tenham um comportamento que não atrapalha o movimento da moradia. Assim teríamos que ser conosco, porque nós temos os nossos ímpetos, nós temos aquela condição de muitas vezes de achar que pode deixar assim. Mas esse aprofundamento de deixar assim, a pessoa tem que lembrar que ela tem que ter um aprofundamento para saber se pode deixar assim. Então não podemos esmorecer com os ensinos e nem recuar diante daqueles que são cínicos. Então aquela condição bem importante assim, né? Se a pessoa está prontificando em assimilar os ensinos, ela está prontificando em retransmitir o legado do Senhor. Quer dizer que o jeito que ela tem, o aprofundamento, ela tem a condição de retransmitir os ensinos. Existe dentro de cada um de nós duas pessoas. Isso fica fácil assim de a gente ir observando. Aquele que sonha e aquele que realiza. Aquele que sonha, ele está numa condição de muitas vezes fantasioso, mas muitas vezes possibilitando que o seu espírito manifesta. E aquele que realiza, quer dizer que entre a realização e aquilo que foi pensado e aquilo que foi idealizado tem uma norma de tempo e de espaço. Fica bem fácil assim da gente observar um desenho para fazer uma moradia. Aquele que tem habilidade, ele faz o desenho com uma rapidez. Mas mesmo assim, se ele não fez muitos desenhos, porque os desenhos, a pessoa sabe assim, que se ela já fez muitos, é porque ela conhece muitos. Então fazer o próximo desenho tem uma facilidade, porque ela viu como é melhor aquela localização naquele terreno daquela casa que vai ser construída. Ele viu o terreno e ele viu como é melhor. Isso é físico. Para a nossa vida diária, nós temos que fazer esse mesmo procedimento. Ver que nós precisamos de ter o aprofundamento nos ensinos, mas vendo que existe uma diferença de norma, de tempo e de espaço. Cada um é que tem que fazer esse trabalho de observar ele mesmo, qual o procedimento que ele está fazendo. Crença é uma condição interna, que é através do conhecimento dos ensinos, que depois a pessoa transforma esses conhecimentos na condição do seu sangue mudar as irradiações. Isso é físico, porque nós sabemos assim que as mudanças da fase do sangue é verdadeira, porque a criança numa determinada idade ela tem um comportamento. Depois, ela mesma muda o jeito dela, muda o tom de voz. Aquele amadurecido, ele tem uma mudança dentro de si, porque ele precisa de apresentar aquela maneira que precisa de ser no trabalho que ele executa. Depois, aquele envelhecido. E a gente vai observando assim que esse envelhecido também muda a norma do tempo e do espaço. Quer dizer assim, a condição interna das irradiações do seu sangue muda também, porque na fase daquela criança, dependendo do tipo de atividade daquela criança, 2 dias depois que ela esfolou o joelho, esfolou o braço, está melhor. Aquele que já se encontra envelhecido, às vezes gasta meses para melhorar aquelas células. Quer dizer assim, o tipo do sangue. Para nós, na nossa vida diária, é o mesmo procedimento. O jeito que nós somos, é esse jeito é que nós precisamos de melhorar. Então, crença é um procedimento de vida inteira. E aquela referência bem importante. Se a pessoa tem uma crença, tem uma confiança, então ela conhece os ensinos. Se fala para ela sobre depois da vida de matéria grosseira, muitos falam assim que não quer saber.
Mas se a crença é verdadeira, ela vai saber que é a continuação da vida, as fases. Ela tem que lembrar assim, porque os seus ascendentes, quando largou o corpo de matéria grosseira, normalmente é feito ritual para eles, a continuação da vida. Então, quando fala que não quer saber, e fala muitas vezes que tem tempo pela frente, então a crença desse não é uma crença verdadeira, porque a continuação da vida é verdadeiro. Então, o conhecimento dos ensinos, nos encontrarmos convictos com os ensinos, é aquela condição bem importante assim. Aquele adulto que segura a mão daquela criança, e aquela criança vai caminhando do jeito que ela quer caminhar, mas o adulto está com aquela criança segura na sua mão, não tem dúvida. Então acontece uma coisa bem importante. Aquela criança nem pensa, porque ela sabe que ela está segura, por isso ela faz de qualquer maneira aquilo que ela está querendo fazer. Nós teríamos que nos encontrarmos assim também em relação aos ensinos, a continuação da vida. Com isso a pessoa vai ficando segura. E é bem importante assim, porque nós sabemos que o aprimoramento vem com a repetição do ato. Isso fica bem fácil da gente ver um jovem, uma jovem aprendendo um ofício que executa com as mãos. Então, aquele que está ensinando executa aquele ofício bem rapidamente, mas aquele que está na fase de aprendiz vai executando devagar. E depois, muitas vezes, tem que desmanchar parte daquilo que foi feito, porque não apresenta conforme precisa de apresentar. Na repetição, isso fica bem fácil assim. Muitas vezes, um desses aprendizes torna-se o instrutor. Quer dizer que com o procedimento dos detalhes daquilo que está sendo executado, então tornou-se um professor naquele segmento. Defender os ensinos é a mesma coisa. É isso que nós precisaríamos de entender. Nos posicionarmos com aqueles que nos perguntam e ter a clareza para poder responder aquilo que foi perguntado. Não podemos nos recuarmos. E é bom a pessoa ir lembrando assim, porque na vida diária, aquele que está defendendo a pátria, ele não recua, ele avança. É assim que nós precisaríamos de ter com os ensinos, um avançar. E é bom a pessoa ir lembrando assim, no procedimento de conhecimento dos ensinos, dentro da pessoa vai tendo alteração. Nós não precisaríamos de nos tornarmos envelhecidos para que tivéssemos esta mudança dentro de nós. Então a gente sabe assim que para a vida externa de sobrevivência, muitos e muitos, logo depois que saiu da mocidade, já tem a maneira de sobreviver. Para a nossa vida interna, é isso que nós precisaríamos. E aquela condição bem importante assim. Nós nos encontramos na matéria grosseira através do nosso corpo de matéria grosseira. Quer dizer que nós tínhamos que ter também um conhecimento desse corpo, de ver o que esse corpo necessita, porque facilita muito a vida daqueles que têm o conhecimento de alimento e que cuida bem do seu corpo, possibilitando assim que esse corpo fique fortalecido, fique nutrido e que numa condição bem importante de toda a época da vida desse corpo de matéria grosseira, a pessoa ter a condição de contar com ele. Aquela condição bem importante assim, né? Que muitos falam assim, né? Quem tem pressa cansa, mas aquele que dá passos tranquilos e seguros tem a possibilidade de chegar no destino. Tem essa referência, mas precisa de encontrar-se numa condição de ter a perspectiva de ter o norte, porque muitas vezes aquele que tem pressa, ele também tem que desenvolver a maneira de ter o seu horizonte, de nortear-se, porque aquele que se encontra muitas vezes achando que vai ter um tempo pela frente, pode acontecer de ele descuidar e não chegar no seu objetivo. Então, os objetivos que nós temos que desenvolver para a nossa sobrevivência, a gente sabe assim que uma pessoa que tem uma crença, ela também não anda com os pés no ar. Então, é comum a gente ouvir essa referência assim que a pessoa está com os pés no ar.
Quer dizer que para a vida de matéria grosseira, a pessoa não se encontra numa solidez. Então a solidez da matéria grosseira é necessário para que ela possa fazer a manutenção do seu corpo. A perspectiva da pessoa é dentro da pessoa. Então a confiança que a pessoa vai irradiar é como ela entende os ensinos, o procedimento que ela está tendo nesse processo de conhecer os ensinos. Quer dizer que aquele que crê, né, aquele que tem a crença, ele tem essas duas coisas bem importantes. A necessidade de solidificar na matéria grosseira em relação ao seu corpo físico e a necessidade de ter um material para o seu espírito, possibilitando que o seu espírito irradia de dentro. Então as impregnações das suas irradiações é de dentro para fora. Então nós tínhamos que ter essa tranquilidade dentro de nós toda a época da nossa existência. Aquele que é crente, aquele que tem a crença, ele tem esses dois propósitos, né? Do conhecimento para a maneira de sobreviver do seu corpo de matéria grosseira e a maneira que ele precisa de ter a sustentação. Porque na nossa vida, quando fala assim que a pessoa que muito sabe, ela pouco fala, é justamente isso. Porque ela vê que no processo evolutivo que ela está tendo, a fala dela muitas vezes pode ser de uma outra significação, porque está tendo um aprimoramento. Então, cada um é que tem que fazer um trabalho assim, de ir observando aquilo que ele precisa. E tem aquela referência bem importante, né? Que nós tínhamos que conhecer os ensinos, porque muitas pessoas falam assim, que aquilo que Jesus trouxe, ele está satisfeito. Mas o aprofundamento para conhecer os ensinos que Jesus trouxe e conhecer as traduções, porque tem aquela referência. Uma fala que foi dita naquela época tinha uma significação. Essa mesma fala, agora ela tem uma outra significação. É entender a significação da época que aquela fala foi dita. Então não podemos pegar os ensinos assim e achar que eles estão dessa maneira, porque agora a pessoa se encontra com aquele interesse em estudá-lo. Então o livro Na Luz da Verdade, ele nos possibilita essa naturalidade da gente ir observando assim o anseio que apresenta na vida de cada um, porque nós temos um anseio. Fica bem fácil assim de observar de uma maneira geral a necessidade que a criança tem de ir para o ambiente de ensino. Depois, a necessidade daquela criança que já se encontra mais amadurecida de ver aquilo que ela quer para ela e ela ir caminhando naquela direção. Quer dizer que esse anseio vai nos impulsionando. Depois, aquela condição muito importante assim de enfrentar um ambiente de trabalho, de mudar de localidade. Quer dizer que os anseios, eles vão apresentando dentro de nós. Então nós precisaríamos de ter uma condição interna de canalizar esses anseios. Porque não podemos usar muitas expressões que se usam, que depois a pessoa vai ter tempo. Esse tempo, nós não temos o comando desse tempo. Então todas as coisas que nos apresentam, a pessoa teria que ter a condição de resolver mais imediatamente aquilo que está apresentando. O tempo para cada um é diferente. Crença é um anseio que a pessoa precisa de dar forma nesse anseio, que precisa de ter o conhecimento dos ensinos. E lembrando assim que quando uma pessoa que apresenta um cinismo vier a falar, a pessoa tem que encontrar-se com condições de esclarecê-lo. Então não é aquela condição assim de falar que tem um conhecimento profundo, devido a esse conhecimento que a pessoa tem, ela acha assim que ela não pode perder tempo com aquele. Ela tem que ter a maneira de explicar para aquele que apresenta o cinismo em relação aos ensinos. É isso que cada um precisa de lembrar. Aquela condição bem importante também que nós tínhamos que ter, né? Que os ensinos é uma condição superior. Quer dizer que aquele que está apresentando
um descaso pelos ensinos. Cada um é que tem que ir fazendo esse trabalho de observar a maneira que existe para que tenha a condição de explicá-lo. Então, somente assim que a pessoa vai tornar-se uma qualificada e aquela condição bem importante de ser um defensor dos ensinos. Quer dizer assim, quando tem uma pessoa que apresenta uma determinação, uma segurança, naquele ambiente, quando esta pessoa chega, o ambiente muda. Isso é bem interessante, mas cada um pode observar que é muito comum no ambiente de trabalho, quando aquele que tem uma responsabilidade por aquele ambiente, quando ele se encontra, aqueles que se encontram trabalhando ali, mudam a maneira de ser. Então, na nossa vida diária, nós tínhamos que ter uma condição de não precisar que tenha outro para nos supervisionar, porque os ensinos é um procedimento de evolução individual. Aquele que tenha um melhor aprofundamento é que vai ter a oportunidade para poder ter uma assimilação melhor. Então, aquela condição assim, bem natural que cada um precisa de ter, né? À medida em que vai tendo o conhecimento, vai tendo também a maneira de ser, vai irradiando, porque com as irradiações boas, nós vamos observando assim, que as crianças daqueles conhecidos aproximam deste. Os animais da moradia também aproximam deste. Quer dizer assim, toda época, a pessoa tem que lembrar que ela é que é beneficiada quando ela tem o conhecimento dos ensinos, porque ela irradia de dentro aquilo que ela é. Então a sua carne, o seu sangue ficam impregnados com essas coisas boas. E com isso vamos irradiando, porque as referências que falam assim de uma ou de outra pessoa que mexe com as plantas e as plantas ficam bonitas, falam assim, que aquela pessoa tem uma mão boa, aquela pessoa irradia coisas boas. Por isso que quando ela muda as plantas de lugar, trabalha com as plantas ficam melhores. Quer dizer que o jeito que a pessoa é, então esse jeito nós tínhamos que mudar para dentro de nós. Do jeito que trabalhamos para fora, teríamos que trabalhar conosco mesmo, compreendendo as limitações que nós temos e desenvolvendo aquela condição bem importante assim. Porque aquele que tornou-se um professor, ele não tornou-se, ele vem desenvolvendo a maneira que precisa de ser para tornar-se um professor. É isso que nós precisaríamos de entender. Então, toda a época da nossa existência é esse trabalho intenso que cada um precisa de ter. E aquela condição bem importante, não adianta eu ficar olhando as limitações que o outro apresenta, não vai me trazer nenhum fruto. Isso fica bem claro assim da gente observar quando a pessoa coloca uma veste, o jeito que ela está portando-se. Então ela é vista de uma maneira. Se ela muda aquele jeito que ela está portando, ela será vista de outra maneira. Então toda época a pessoa tem que lembrar que ela precisa de ser vista de maneira construtiva para ela mesma. Então o livro Na Luz da Verdade, ele vai nos possibilitando essa naturalidade a vida toda. Então toda época a pessoa tem que lembrar assim, aquele que estuda os ensinos, que tem um conhecimento, que tem o conhecimento do livro Na Luz da Verdade, a vida desse, ele vai confirmando assim. Ele pode tornar-se uma pessoa com muito saber. Não quer dizer que ele vai agora ter muitos conhecidos, mas ele vai ter aquela condição bem importante de conviver bem com ele. Então, aquela condição de saber que as limitações que a vida apresenta e conviver com essas limitações. O livro Na Luz da Verdade nos possibilita esta condição. Estuda o livro Na Luz da Verdade.